Jeremias 18 diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, família pertencer, irmãos e amigos que nos visitam, será que não posso fazer com vocês, como fez esse oleiro? Volta o verso, por favor. Volta mais um, por favor. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou, quebrou, perdeu a forma, perdeu o propósito, nas mãos do Senhor. Volta lá. Volta no 4, por favor. Obrigado. Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe... Volta no 6 agora, meu amigo Daniel, por favor. Acredito que é o Daniel que está ali. É. Casa de Israel, todos nós que estamos aqui, Deus pergunta: será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro, diz o Senhor? Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Você já foi a uma praia? Ou já viu, pelo menos, uma foto de uma praia? É lindo, né, irmãos? Tem alguns lugares, seja praias, seja lugares turísticos, no Brasil e no mundo. Tem um lugar que às vezes eu fico vendo uns vídeos no YouTube, nas Maldivas. Que lugar lindo, no Havaí, meu Deus, que lugar lindo. Aqui no Brasil, lá em Bonito, olha o nome, né? O nome já é Bonito. É igual a pessoa que tem a namorada que chama Vitória. É bênção demais, não é? Pensa. Gustavo, não está aqui, né? Meu filho está ali. É bênção demais, não é? Lindo. Agora, olha que coisa maravilhosa. Você vê tudo isso, você vê essas belezas naturais, você vê essas coisas tão lindas, colocadas no lugar, parece que foi milimetricamente editado. Você vai em lugares que são tão bonitos, que você fala, você fica assim, puxa vida, você fica, como diz um amigo meu, você fica embasbacado. Mas quando você olha para a Bíblia diz que nem sempre foi assim. No início, Ayla, a terra era sem forma e vazia. Pensa, irmãos, havia trevas sobre a face do abismo. Alguém chegou lá, pegou aquilo totalmente sem forma, totalmente sem esperança, totalmente sem possibilidades, e deu forma, e transformou em um lugar que nós pagamos para ir, que nós temos desejo de ir, que nós colocamos como tela de fundo do nosso computador, de tão extraordinário que é. Isso é tão lindo, eu já contei aqui para alguns, como tem gente nova, vale a pena contar de novo, os que já ouviram e falam: uau, pastor! Gente, quem vai pastorear a igreja por muitos anos, vai ter que contar a mesma história muitas vezes. É ou não é? Viajamos, o ano foi 2014. 2014, 2013, até que já está assim, casos recontados. Está tudo bem. Fomos, minha amiga, para Paraíba. E pensa um lugar que tem praia bonita, é na Paraíba, irmãos. É um lugar para onde eu mudaria.
é um lugar para onde eu mudaria, Paraíba. Eu acho muito legal aquele lugar, já viajei algumas vezes para lá. Lindo. Fomos tirar férias, amor. Eu e minha linda família. E fomos aproveitar aquelas lindas praias que Deus fez do nada. Do mais absoluto nada, Deus faz aquela beleza. Você chega lá, você fica quase que assim, não é inebriado, entorpecido, gueropá. Gostei, Bruno. Gostei, Bruno. Você é uma ovelha que conhece o pastor. Eu tô entorpecido, já deu um bicudo na caixa aqui. Você fica assim, uau! Quem já pisou numa praia dessa em outro lugar não quer viver? Não é assim? Aí estamos lá aproveitando aquelas férias, aqueles dias maravilhosos, e os dias acabando, o dinheiro também. Aí a Teca chega e fala assim, meu bem, não era hoje que nós tínhamos que ir embora? Aí eu disse, não, é amanhã, tomorrow, é amanhã. Mas, Misael, se você tivesse um voo agendado para meia-noite e meia do dia 12 de outubro, que hora você iria para o aeroporto? Vocês estão dando o gabarito. Aí não vale. Porque aí vocês vão parecer que eu realmente sou... A resposta está comprometida. Questão anulada. Nosso voo era meia-noite e meia do dia 12. E no dia 12, 3 horas da tarde, eu estava na praia. Porque é meia-noite e meia, irmão. É 3 horas da tarde. E a Teca, meu bem. Eu falei, não, meu bem, está tudo dominado. Daí, 10 horas da noite, como uma pessoa bem organizada e precavida, fomos para o aeroporto. Estamos na fila. 2 casais também curtindo aquelas praias estavam na nossa frente. Eu tenho um ouvido que você sabe, Deus me deu uma capacidade de audição maravilhosa. Estou aqui, o casal lá da frente, conversando, a mulher disse, Senhor, o senhor perdeu o voo. Falei, nossa, Teca, olha, perdeu o voo. Ela, como você sabe? Como você sabe? Eu falei, eu ouvi. Nossa, meu Deus, que pena, que triste. Eles saíram assim, Ramon, deprimidos. Vai o casal da frente e eu aqui, esperando. Quando chego da frente, a mulher, Senhor, o senhor perdeu o voo. Falei, meu Deus, o que está a ver? O que está acontecendo nesse ambiente? E vamos nós, pastor Raul, com a nossa família. O senhor já ouviu essa? Não. Ah, graças a Deus, pronto. Então, tá vendo? Eu senti do Espírito em contar. E vamos, quando eu chego, que eu dou o meu voucher, meu cartão, a mulher que estava sentada, olhou para a outra e deu uma risadinha assim no cantinho da boca. Aí eu pensei, perdi o voo. Ela falou, senhor, o senhor perdeu o voo. Eu falei, oxe. Meu voo é meia-noite e meia. E agora 10 horas da noite. Ela, não, senhor. Seu voo saiu meia-noite. Aí ela falou assim, ela não falou meia-noite e meia, porque senão eu ia entrar com o processo. Ela falou, seu voo era aos 30 minutos do dia 12. Eu falei, por que vocês não colocaram isso na propaganda? E mais, que intolerância! Esse avião não pode esperar 20 horas? Onde que nós vamos chegar, gente? Pensa. Pensa que coisa. Os meninos chorando que achavam que ia morar no aeroporto. Mas quem tem uma boa sogra tem tudo, né, irmãos? Veja que coisa linda isso. Não a perda, né, da viagem. Mas olha, um dia desse uma pessoa aqui me falou que também perdeu um voo desse jeito. O Edmilton, não sei nem se ele está aí. Então cuidado com isso. Mas veja, essa história, fica a dica, né? Essa história toda, esse lugar lindo,
que a gente fica e você quer aproveitar até o último segundo. Começou sem forma. Assim Deus faz conosco, amigos. É assim que Deus faz. Deus é especialista em pegar pó e barro e transformar em vasos de honra. Deus é especialista nisso. A nossa frustração, o nosso medo, a nossa quebra. Veja que o texto que nós lemos fala de um vaso que se quebra. Não é a palavra final. Eu não sei, talvez você está aqui rachado, quebrado. Mas eu quero dizer para você nessa noite, essa não é a palavra final na sua vida. Porque Deus, Ele é um Deus lindo que Ele não descarta. Olha o texto, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou, quebrou, rachou, se perdeu o propósito, se frustrou, se enganou, foi traído, foi enganado. O que é que Deus fez? Descartou? Não. Deus tem duas coisas que Deus não faz, escute isso. Deus não trabalha nem com descarte, nem com remendo. Deus não trabalha nem com descarte, nem com remendo. Porque às vezes a gente já está numa situação tão problemática, que a gente quer que Deus faça pelo menos um remendo. Senhor, dá pelo menos uma ajeitadinha aqui, entendeu, Ana? Senhor, só um. E Deus, não, eu não sou um Deus de remendo. Ele é um Deus que faz de novo. É por isso que eu amo, para mim, o texto da minha vida é 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas e tudo, meu amigo Leandro, se fez, e é esse novo de Deus que Ele tem para você nessa noite. É novo de Deus. Esse texto, ele é extraordinário. Jeremias recebe uma palavra. Jeremias é um profeta que está pregando antes do cativeiro babilônico. A gente sabe que depois que Salomão morreu, o filho dele, Roboão, com a sua imaturidade, dividiu o reino de Israel. As 12 tribos eram um só povo. Mas Roboão, por causa da imaturidade, ele acaba gerando uma divisão no reino, no povo de Israel. E aí a gente tem o reino do norte, é o reino de Israel, e o reino do sul, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Nessa época, a gente está mais ou menos, se a gente voltasse um pouquinho no tempo, ano aproximadamente, final do ano do século 7 a.C. É onde nós estamos. Jeremias está pregando antes do cativeiro babilônico. A nação, as 10 tribos do norte já estavam no cativeiro da Assíria. E Jeremias é levantado para pregar e chamar o povo de Deus à obediência e à coerência espiritual. Porque o povo, eles eram desobedientes e eles viviam uma incoerência espiritual. Como assim? Eles diziam crer em Deus, mas viviam como se Deus não existisse. Isso é hoje o que alguns estudam dentro da apologética, por exemplo, como ateísmo moral. O que é o ateísmo moral? É você dizer que crê em Deus, mas sua vida é ateu. Suas atitudes são de ateu, sua prática diária é de ateu. Isso se chama ateísmo moral. Então, Jeremias é levantado para pregar ao povo e chamá-los ao arrependimento. E Deus vai usar essa ilustração, essa simbologia profética e pedagógica, para que Jeremias entendesse como que Deus age. Porque o povo de Israel, o povo de Judá, estava em um declínio espiritual, moral tão grande, que aos olhos humanos, poderia até aos olhos do profeta, parecer que não tinha mais jeito. E muitas vezes nós estamos assim. Às vezes nós estamos numa situação tão problemática, seja por causa do que fizeram conosco, ou do que nós estamos fazendo, seja de erros, de pecados. Nós começamos a achar, não tem mais jeito. E Deus usa essa cena profética e pedagógica para mostrar para Jeremias o que Deus desejava fazer.
Que Deus não é apenas aquele Deus que tem prazer em ver o povo sendo punido. Não era o desejo de Deus. Não é, amigos, o desejo de Deus nos ver sofrer. Não é o desejo, que tem gente que acha que Deus tem prazer, um Deus sádico. Que tem prazer em falar assim, errou, pune. Não. Esse não é a vontade de Deus. Então Jeremias, se você olha o texto, Jeremias, o texto começa assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Veja que Deus já está falando com Jeremias. Os versículos 1 e 2, Deus já está falando com Jeremias, só que ele está dizendo: Jeremias, eu preciso que você saia desse ambiente e vá para o ambiente que eu quero que você vá, para que a revelação completa da minha palavra chegue até você. E é isso que muitas vezes precisa acontecer na nossa vida. Deus sempre está falando conosco, mas tem momentos que para Deus entregar a completa revelação, nós precisaremos nos movimentar. Nós precisaremos levantar. Eu fui pesquisar a palavra levantar no hebraico, e eu fiquei impressionado, porque ela significa levantar. É muito profundo, é ou não é? Mas, tirando a brincadeira, literalmente ele está falando: meu filho, se levanta, põe-te em pé. E é isso que ele está falando para nós aqui nessa noite: se posiciona, se coloca de pé e vai para o lugar da obediência. Há uma geografia onde a revelação de Deus é completa. Se ele permanece aqui, Deus está falando, mas olha o que ele diz, Ramon: vai, levanta. Agora olha que coisa, o texto fala assim: levanta, se coloca de pé, se posiciona e desce. Aí para nós descer é ruim, porque ninguém quer descer. A gente quer subir, a gente quer crescer, a gente quer voar, e não tem problema nisso por si só. O problema é quando nós não entendemos o processo de Deus. Porque o que Deus está dizendo aqui para Jeremias é: antes de você ter a completa revelação, você vai descer. Se a gente trouxer numa aplicação, é de humilhação, é de renúncia, é de ir para um lugar literalmente mais alto para um mais baixo. Porque nós queremos que Deus nos exalte, que Deus nos levante, que Deus faça, e aí talvez Deus está querendo nos ensinar, como ele diz lá nos Salmos, que ele fala do cedro do Líbano. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, você sabe, plantou, dizem os estudiosos que leva em média 5 anos. Que a Bíblia não diz que quem é humilhado será exaltado. A Bíblia diz: quem a si mesmo se humilhar. Eu fui humilhado, Senhor, exalta. Não tem isso na Bíblia. Não tem. Coisas que não estão na Bíblia. É a quem a si mesmo se humilhar. Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Agora o que é lindo, olha o verso 3, eu quero me concentrar no verso 6, mas deixa eu chegar aqui, rapidinho. Deus fala assim: Jeremias, levanta e desce. Aí o verso 3 diz assim, olha lá, me ajuda. O que está escrito? Ponto. O que é isso? Obediência integral. É o que está faltando na nossa vida. A gente não está precisando de uma revelação nova, a gente está precisando de uma obediência nova. Jeremias, levanta e vai. O que ele fez? Foi. Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, não sei o que e tal. E o texto diz assim: e Abraão saiu. Ponto. Obediência integral. Deus quer fazer coisas novas, meus amigos, na nossa vida. Nós estamos em 12 de outubro de 2025. Como está o nível da obediência? Quantas ministrações já ouvimos? Quantas palavras proféticas? Quantas direções? Quantas vezes a palavra de Deus falou conosco? A pergunta é: como está o termômetro da obediência? Deus falou, desce, ele diz, desci. Pronto. Não, Senhor, mas como que vai ser?
Para quê? Por que eu tenho que ir? Como é que vai ser? Que hora que vai ser? Você vê isso, Lu, no texto? Não. Deus disse, vai, e ele o quê? Vai. Ponto. E descia à casa do oleiro. E quando ele chega lá, eis que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O oleiro aqui é Deus. O barro aqui somos nós. O fazer o trabalho nas rodas, você já deve ter visto algum vídeo, alguma coisa, né? Aqueles caras fazendo bem artesanal mesmo, um vaso de barro. O cara senta lá, tem aquelas rodas, né? Ficam girando, o cara joga o base e vai, joga o barro e vai moldando com a mão. Então Deus é o oleiro, o barro, nós. As rodas lá, o processo. É isso que está acontecendo aqui. Então Deus leva Jeremias para lá. E ele diz que quando ele chega lá, o oleiro não vai começar a trabalhar porque Jeremias chegou, Daiane. Quando ele chega, o oleiro já está trabalhando. Jeremias está lá na casa dele, o oleiro está trabalhando. Jeremias está dormindo, o oleiro está trabalhando. Jeremias está profetizando, o oleiro está trabalhando. Nós, enquanto estamos aqui, o oleiro está trabalhando. Ele sempre está trabalhando. Eu não estou vendo, ele está trabalhando, irmãos. Agora está tudo escuro aqui, mas meu Deus do céu. Graças a Deus, Senhor, que não tem câmera. Ainda bem que é só áudio. Você ia me segurar, meu amor? Eu não vejo ele tá trabalhando. Meu Deus. Cadê o ar? Liga aqui, que eu chego e fiquei suado. Meu Pai, cadê isso aqui, Senhor? Me ajuda. Eu estou empolgado, hein? Quase caí. Isso é poder, irmão, isso é poder. Isso é poder de Deus em ação, meu Pai amado. Jesus. Ufa. Perdi até o que eu estava falando. O sol. Agora está noite aqui. Será que alguém foi lá e desligou o disjuntor do sol? Não. Aqui está assim, mas no outro lugar, sol. Tá ou não está? É a mesma ideia. Ah, porque eu não estou vendo o sol desapareceu. Não, a gente agora está só numa fase. É isso que está acontecendo na nossa vida, irmãos. O que você está passando não é o destino final, é uma fase. É por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu sei que tem noites que parece que duram mais do que as 12 horas. Mas Deus disse que vai amanhecer. Vai vir um novo tempo. Jeremias chega lá, o oleiro não começa a trabalhar, ele já está trabalhando, e isso é pedagógico para nós, irmãos. A gente ainda não está vendo a obra completa, mas ele está trabalhando, ele está fazendo, ele está cumprindo o que ele vai fazer. Jeremias chega lá, e ele está trabalhando. Agora Jeremias chegou no lugar da revelação, porque Deus disse, vai lá, na casa do oleiro, e lá eu vou falar com você. Veja que Jeremias foi até agora, Deus não falou nada. Aqui é onde muitos de nós nos perdemos. Porque veja que Deus falou para ele, vai, e até agora, Deus não falou mais nada. E aí, muitas vezes, Deus nos dá uma direção. Enquanto Deus não mudar a direção anterior, o que ele falou está falado, você só obedece. Só que às vezes Deus fala algo, aí vai passando um dia, 2, a gente fala assim, eu acho que Deus não, como Deus não falou mais nada, eu acho que não está valendo, irmão. Enquanto a ordem anterior não mudar, está de pé. Você está entendendo isso? Enquanto a ordem anterior não mudar, não inventa moda. Não inventa, não sente. A gente está vivendo a época de uma geração que está sentindo. Não tem sentimento que está acima da direção de Deus. Eu estou sentindo. Meu Deus, hoje eu estou mal. Eu estou sentindo, pastor.
E quem disse biblicamente que sentimento é parâmetro para decisão? Talvez é um dos piores parâmetros para decisão, é sentimento. Sentimentos enganam. Por isso que a Bíblia diz, Jeremias, enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Eu estou sentindo no meu coração, então corre, vaza. Porque isso não é parâmetro. Dia de casos recontados. Deus falou conosco. Vai para o Valparaíso. Nós fomos. E Deus disse, vai ficar lá até segunda ordem. Essa Leandro não conhece, então posso contar também. E fomos. Isso aqui é pedagógico, irmão. Eu orei. Sabe, eu orei. Essa palavra eu ministrei em 2023 em um outro lugar. E eu orei, Deus disse, prega essa palavra. Porque tem gente que precisa ser refeito, como esse barro, esse vaso que quebrou. Eu vim falar aqui para nós que precisamos ser literalmente refeitos. Deus não quer fazer remendo na nossa vida. Deus não quer, sabe, dar uma recachutada, dar uma arrumada. Não, Ele faz de novo. Só que a gente precisa entender o que pedagogicamente Ele está ensinando. Jeremias vai para lá e lá eu vou falar. Quando ele chega lá, o oleiro está trabalhando. Mas até agora, Deus não falou. Deus falou comigo e com a Teca, nos levou para morar no Val. Muitos aqui sabem dessa história. E a gente foi. 15 anos nós ficamos lá. 15 anos. Ana, você também não conhece essa história, nem o Davi. Deus falou, vai e fica lá. Enquanto Deus não falar outra coisa, o que é que eu tenho que fazer? Me ajuda, irmãos, por favor. Pronto, ficar, sim ou não? Só que passou mais ou menos uns 5 anos, aí a gente falou assim, eu acho que já deu. Aí um dia, não vou contar a história toda, que vai levar tempo, eu quero terminar cedo. A gente tem hoje você sabe que tem um cardápio russo aqui na nossa culinária, no Pertencer Gourmet. Estrogonofe, você sabe que é uma comida russa, né? É a janta de hoje. Todos estão convidados a jantar. 5 anos depois, meu amigo lá de branco, Deus falou para ir para lá, para o Val e ficar lá, irmão. Só que eu não queria ficar lá. Só que Deus falou, eu fui. Nós fomos. Passou uns 5 anos mais ou menos, a gente falou assim, eu acho que Deus deve ter esquecido. Um dia foi um casal amigo da gente dormir lá na nossa casa, a gente ficou, na verdade, nem dormiu, passamos a noite inteira conversando. E aí, no meio da conversa, tem uma casa, onde é que era? Samambaia, sei lá. Setor de mansão da Samambaia, o Hélio tem uma casa, não sei o que e tal, e a gente empolgou. Falei, poxa, então marca que segunda-feira nós vamos ver essa casa. Deus falou para eu sair de lá? Sim ou não? Muita coisa que nós estamos vivendo é por causa da desobediência. É isso. Deus falou? Não. Se Deus não falou, permanece vai para o Val e fica lá. Tá bom. Segunda-feira marcamos de ver a casa. Isso foi de sábado para domingo. Sábado nós fomos para o culto. Domingo nós fomos para o culto. Chegamos lá no culto. O irmão veio, que hoje é o pastor Josué, pai do Dário, quem conhece, chegou. Falou assim, ontem, olha como o Espírito Santo brincando, assim, só uma brincadeirinha. A gente fala assim, o Espírito Santo é fofoqueiro, né? A gente passou a noite inteira, conversando, trocando ideia, a noite inteira, nem dormimos aquela noite. E mais ou menos ali, entre 3 e 4 da manhã, essa conversa surgiu. Aí o irmão chegou, o pastor Raul, falou assim, ontem, mais ou menos, 3 horas da manhã, Deus mandou ir na sua casa. Eu falei, hã? Falei, vixe, deu ruim. O que foi? Não é para mudar daqui. Eu falei, quem está te falando isso agora? E resumindo, isso aconteceu, sabe quantas vezes? 3 vezes eu tentando desobedecer a Deus. Até que na última vez a gente falou assim, agora chega. Nós vamos ficar aqui até Deus. E ainda falou assim, se vocês mudarem, olha como Deus é amoroso. Isso é um Deus amoroso, irmãos. Chegou para a gente e falou assim, se vocês mudarem, vocês vão se desviar, vai destruir o casamento. Desse jeito aqui. Aí eu falei, não, eu não quero nem mudar. Eu acho que eu vou ficar aqui mesmo.
Quem disse que eu quero mudar? Eu não quero mudar, eu quero... Somos todos Val. Sou não, irmão. Mas nós somos tão coração duro que a gente ainda fez isso mais 2 vezes depois. Você acredita? 3 vezes. Aí você fala que um Deus desse é um Deus punitivo? Não, irmão, um Deus misericordioso. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque a misericórdia dele está nos guardando. Porque a graça dele está nos livrando. Então hoje ele está nos chamando à obediência. Chegou a hora que Deus falou, pronto, agora se muda. Pronto, nós mudamos. E viemos aqui para o Gama e estamos aqui até hoje. Porque enquanto ele não der outra ordem, o que ele falou, está de pé. Jeremias desce. Isso aqui é lindo, ó, porque muitas vezes é como nós nos encontramos, como vaso que ele fazia, como vaso que ele fazia de barro, quebrou-se. Irmãos, o melhor lugar para quebrar é nas mãos de Deus. Vou repetir isso, o melhor lugar para quebrar onde é que é? Nas mãos de Deus, irmãos, porque ele, olha o texto, ele quebrou, aí você vai ver Deus pegar e jogar fora? Não. O texto diz simplesmente que ele tornou a fazer dele outro vaso. É isso que ele quer fazer na minha vida e na sua. A frustração não é a última palavra, o quebrar não é a última palavra. Deus quer fazer coisa nova. Ele tornou a fazer outro como quis. Aí o verso 5, então, agora Deus veio falar com Jeremias o que queria falar. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, veja, se ele não espera, Leandro. Ele tinha se perdido. Verso 6, casa de Israel, irmãos que estão aqui hoje nesse dia, será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Será que um Deus que pegou aquela terra que era sem forma e vazia, treva, abismo, e transforma numa praia daquelas que a gente fica encantado? Será que Deus não pode mudar a nossa história? Pode, irmãos. A gente tem que estar na mão dele. Olha lá, que coisa linda. Será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Essa pergunta é uma pergunta retórica. Ou seja, a resposta está ali, Deus pode fazer. É claro que ele pode fazer. Só que ele está trazendo para a gente pensar, para a gente falar assim, puxa vida, é mesmo. Será que o que eu estou passando realmente é meu fim? Será que não tem mais jeito? Tem jeito sim. O melhor lugar para quebrar é na mão dele, irmãos. O melhor lugar para estar é na casa dele. A melhor palavra para seguir é a palavra dele. A melhor comunhão que tem é a comunhão com ele. É maravilhoso. Será que eu não posso? Claro que pode. Aí ele diz, eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês. Eis que como barro na mão do oleiro, ele está dizendo que é a nossa vida na mão dele. Uma pergunta que vale a pena a gente fazer com base nessa realidade que Deus trouxe é, ora, eis que como, assim como o barro na mão do oleiro é a nossa vida na mão de Deus. Deus, de forma pedagógica, está mostrando para Jeremias e para nós como que ele age. E ele está dizendo, eu faço assim como um oleiro faz. Então a pergunta que a gente tem que fazer para concluir esse raciocínio é, como que um oleiro faz? Para eu entender como Deus faz. Ele está dizendo, ele está usando ali o como, né, uma ideia de símile, de comparação. Do mesmo jeito, no mesmo processo, da mesma forma que um oleiro faz, eu faço. E a pergunta que nós temos que fazer então, para a gente concluir essa reflexão é, como é que um oleiro faz? Como é? Porque como é que é? Numa olaria tradicional não tem formas, não tem molde. E isso é perfeito para Deus, né, irmãos? Porque nós somos 8,5 bilhões de pessoas. Lucas, 8,5 bilhões de pessoas, não tem ninguém igual. Percebeu? Que olaria extraordinária. E dizem os físicos que a probabilidade de sair uma impressão digital
igual a outra, se eu não me engano, tem tempo que eu não leio isso, mas se eu não me engano, era 1 em 100 bilhões. Ou seja, é impossível. Gêmeos idênticos, são idênticos talvez na aparência, mas você sabe que às vezes um é anjo e outro é demônio. Ô Senhor, não é assim? Como é então, pastor? Vamos pensar juntos. Como é esse processo? Já que a minha vida e a sua vida é como um barro na mão do oleiro, como é esse barro? Dizem os geólogos que existem aproximadamente 200 espécies de barro no mundo. E dessas 200 espécies, 8 são propícias para fazer vasos. Então, o cara que vai fazer o vaso, a primeira coisa que ele vai fazer é ir lá onde está o barro e vai retirar o barro do seu ambiente natural. O barro, para virar vaso, ele não acontece. Você não vai ver um oleiro no meio da lama sentado fazendo, entendeu, Gabriel? Você não vai ver. Você não vai ver, Carol, um oleiro sentado no meio da lama, igual a gente faz aqueles negócios na praia, meu amigo. Não é que você senta, faz aqueles castelinhos, aquelas coisas? Um oleiro não faz isso. E isso é maravilhoso. Porque o processo que Deus faz na nossa vida é como o oleiro faz, não é? A primeira coisa que ele faz é tirar o barro do seu ambiente. É isso que Deus faz conosco. Mudar a geografia, mudar a mentalidade, mudar aquele ambiente, mudar os relacionamentos, mudar a cosmovisão. Deus primeiro nos arranca. E quando você olha o processo bíblico, Abraão foi arrancado, Davi foi arrancado, Moisés foi arrancado, e nós temos de ser arrancados, irmãos, para Deus nos formar e nos colocar no propósito que Ele tem para nós. Então a primeira coisa que o oleiro faz é ir lá e tirar o barro. Só que quando ele tira esse barro, ele não chega lá e joga o barro na roda. Não. Por quê? Porque esse barro, mesmo sendo propício para virar isso aqui, ó, pronto, eu vou pegar com muita calma que hoje eu estou meio desastrado. Pense, irmãos, que isso aqui, dentro dessa perspectiva, esse vaso bonito, lindo, era um saco de barro. Era um saco de argila. Você tem noção disso? É literalmente isso. Só que quando ele pega o barro, ele não vai lá e já transforma nisso. Por quê? Porque esse barro precisa ser tratado. Ele vai pegar esse barro, e agora ele vai peneirar esse barro. Ele vai pisar nesse barro. Porque no processo antigo, mais tradicional, pegava esse barro, colocava numa caixa, jogava o barro e o cara começava a pisar. Pastor, acho que é nessa fase que eu estou. Por que ele pisava? Quando ele pisa, tem uma pedra. Tira uma pedra, joga fora. Tem um pedaço de madeira aqui que não faz parte desse barro. Joga fora. É esse processo que ele faz. Sabe como se chama esse processo, espiritualmente falando? Regeneração e santificação. Ele começa a tirar, irmão, de nós as impurezas. Ele começa a limpar. E é interessante porque ele pega aquele barro e ele vai colocando água. E a água na Bíblia, você sabe que é um processo lindo de regeneração do Espírito Santo, de limpeza. Então ele vai limpando. E às vezes a gente fala assim, mas eu quero virar barro. Calma, apressado. Não é assim? Eu quero virar vaso logo, eu quero ser usado. E Deus, calma. Existe um processo. Normalmente, quando a gente pede um milagre, Dudu, Deus dá um processo. Eu quero estabilidade, então Deus vai fazer um concurso. E o que é concurso? Processo. Senhor, nós queremos ocupar Jericó. Tem um processo, vocês vão acordar todo dia de manhã, às 4h45, como ensina os coach, e vão dar uma voltinha, e depois outra voltinha, e no último dia 7 voltinhas, e a muralha cai, só que a gente não quer dar as voltinhas. A gente quer chegar lá e a muralha cair. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos?
Então Deus está dizendo, o oleiro pega o barro, pisa nele, coloca água para ir amolecendo. Isso é o que Ezequiel fala, que Deus tira um coração de pedra e coloca o quê? Isso é o novo nascimento. É o processo. Aí ele fez esse processo, agora ele pega aquele barro, coloca na roda, assiste um vídeo para você ver depois, é lindo. É maravilhoso ver o cara fazendo aquilo. É lindo a técnica. Começa a rodar aquela roda lá, e essa roda é o quê? Os processos da nossa vida, Bruno. Senhor, está girando demais. Fica aí, rapaz. Você não vê o vaso reclamando, o barro. E ele vai moldando, vai moldando. Terminou, moldou. Já pode ser usado? Não. Vai colocar para secar. Pega o vaso, coloca para secar. Coloca lá, aí depois, Adriano, ó, vira. Ah, já estou pronto, tá bom. Se sair antes de secar, sai troncho. Nossa, já deu canseira, não já? É assim, é por isso, você entendeu que isso é cansativo que eu estou falando? Eu estou sendo intencionalmente demorado para você entender que muitas vezes o nosso problema é a precipitação. Pastor, quero ver logo o vaso na prateleira. É por isso que a gente se precipita. Vira, vai secando, para quê? Para ele crescer, para ele ficar uniformemente desenvolvido. Porque senão é como... Aqui no DF não tem muito isso, mas no Goiás tem um povo que vai para academia. Estou brincando, viu, irmãos, com meus amigos do Goiás. Só zoando. Vai para academia, só treina a parte de cima, e fica aquele sorvetão. Como é o nome? Sabirila. Eu esqueci, como é sabirila? Perna de sabiá e corpo de gorila. Famoso sabirila. E às vezes é isso. Aí Deus, eu não quero que você saia daqui hoje um sabirila. Eu quero que você saia integralmente formado. Ô, secou! Ai, glória a Deus! Calma, apressado, ainda não terminou não. Agora vai pegar esse vaso, Gustavo, vai colocar na fornalha. Sabe qual é a temperatura média? 990 graus. Tá, poxa. Caramba, 900 é pressão, é ou não é? Para que isso? Por que só não dá uma aquecidinha no micro-ondas? Porque é o que a gente está querendo fazer, irmão. Ah, eu quero mudar meu casamento. Faz no micro-ondas. É miojo. Ah, eu quero mudar minha vida espiritual. Faz no micro-ondas. É por isso que não vai. Alimenta, mas não tem nutriente. Deus não quer fazer remendo na nossa vida. Você está entendendo essa palavra dessa noite? É novidade de vida. Quebrou, jogou fora? Não, ele não descarta. Pega e faz de novo. 990 graus em média de temperatura. Para quê? Para resistir. Para depois suportar. É a forja. Então hoje, o que Deus está nos ensinando, Ele está falando ali, ó. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês. Então o que Deus está fazendo na vida de todos nós que estamos aqui? É isso aí, irmão. Volta e meia, quebrou. Deus faz o quê? Joga na roda de novo. E vamos começar a refazer. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé. Talvez, hoje, você está aí, como um vaso, rachado, quebrado. Um vaso quebrado, rachado, achando que Deus também vai te rejeitar. Deus vai te descartar. E você viu, Ele não nos descarta. Duas coisas, pelo menos, que isso nos traz de verdade. Nem nos descarta, nem faz remendo. O que Ele quer fazer? Algo novo. Poderíamos até cantar essa música de novo, viu, Leandro? Não sei se você já pensaram numa outra aí. Tem outra? Essa música do Algo Novo é uma música boa. Eu quero viver algo novo. Quantos querem viver algo novo? Irmãos, eu tenho convicção de que essa palavra é para essa noite. Convicção. Teca me perguntou, você já sabe qual é a palavra dessa noite? Mais cedo eu falei, já. É essa palavra.
E estive ali à tarde orando. É essa palavra, sem dúvida. Nós somos como barro na mão do oleiro. Você viu o processo? Só que depois, Ana e Davi, que o vaso, o barro passa pelo processo, pronto, ele pode ser usado. Está aqui, ó. Aqui, o que esse vaso está sendo?